Fluvial Sem Fronteira, e neste material nós iremos estar falando um pouco sobre a evolução da navegação fluvial, especificamente aqui no norte do país. Se nós demos alguns passos atrás, aproximadamente uma década atrás, a navegação fluvial ela tinha uma realidade, ou apresentava uma realidade, mas diante desse novo processo que tem se desenvolvido ao longo desses anos, a navegação fluvial alcançou outros níveis, outros patamares de desenvolvimento, de crescimento operacional, e diante desse crescimento, dessa evolução, dessas mudanças, há sempre um pensamento em continuarmos a crescer. O que nós precisamos fazer, o que é preciso ser desenvolvido, estudado para que as empresas, as companhias de navegação na área fluvial, elas possam continuar mantendo um padrão de crescimento, uma qualidade dentro do seu trabalho. Então nós iremos estar pontuando um pouco sobre esse aspecto, aquilo que seja inerente e necessário para que mantenha esse desenvolvimento. Mas antes de iniciarmos a abordagem do material, convido você que ainda não é membro do nosso canal, que se inscreva, dê o seu like e nos ajude a divulgar esse trabalho. Partindo deste princípio, nós podemos imaginar como funciona o processo do transporte. Partindo deste princípio, nós podemos avaliar como funciona o processo do transporte na navegação fluvial. Então você precisa ter algumas informações e desenvolver alguns conceitos básicos que são envolvidos diretamente naquilo que é apresentado como tempo de recebimento, tempo de entrega da carga. Mas para isso você precisa também compreender o processo de manutenção, aquilo que exige diante das embarcações, dos esforços das máquinas, equipamento de bordo, como nós trabalhamos com transporte, o que é necessário encontrar diante deste processo para que mantenha o equilíbrio, o que nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos fazer para que mantenha o equilíbrio entre a parte operacional, aquilo que é praticado a bordo, aquilo que os profissionais de bordo irão fazer, mas também em contrapartida aquilo que é oferecido diante das condições destas máquinas, dessas embarcações, para que esse trabalho possa ser fortalecido diariamente, e assim o processo ele continue, ele se desenvolva, ele não venha a sofrer grandes impactos. Essa é a colocação mais correta, onde esse processo não possa sofrer grandes impactos, porque nós sabemos, como todo trabalho, sempre haverá algumas interfaces diante desse processo que nós iremos implantar ou desenvolver em qualquer área de trabalho. Então nós iremos estar comentando, nós especificamos aqui 7 pontos que serão importantes ser analisados, ser discutidos, para que a gente entenda diante dessa realidade de tudo isso que está acontecendo hoje na navegação fluvial, ele possa ser levado em consideração e assim a gente manter uma qualidade operacional de trabalho. Então vamos adiante. Primeiro aspecto, o primeiro ponto a ser observado, a manutenção do navio, possibilidade do cumprimento da entrega no tempo estabelecido. Então, se o comandante, a sua tripulação, ele tem uma determinada atividade a ser cumprida, determinado trabalho a ser feito, nós iremos buscar uma carga em ponto X e nós temos o tempo Y para ser entregue essa carga no outro porto, ao cliente. O que é que nós precisamos ter como suporte, como amparo, como apoio para que nós possamos cumprir com essa entrega? Então, o primeiro ponto é você ter uma boa manutenção ou uma manutenção corretiva de alta entrega diante do trabalho, porque se o teu navio ele não esteja operacional, não esteja 100% operacional, então você já tem uma grande possibilidade de sofrer impactos grandiosos, aonde irá interferir diretamente no momento da entrega dessa carga. Então o primeiro ponto a ser observado é a condição dessa embarcação, como está sendo feita a manutenção dessa embarcação. Então se eu tenho uma embarcação operacional, então a possibilidade do cumprimento da entrega no tempo estabelecido será praticamente 100%, porque você está com o seu navio funcionando corretamente, todos os parâmetros funcionais dele estão te dando essa condição. Então irá exigir agora só dos profissionais de bordo a outra parte para que possa ser cumprido. Então nós iremos para o segundo ponto, tripulação alinhada, baixo custo-benefício e alta produtividade. Então se você tem uma tripulação
que ela está alinhada, ela está comprometida com o trabalho, com certeza essa companhia, essa empresa, ela terá um baixo custo-benefício, mas também terá uma alta produtividade. Então, tudo aquilo que você investe como condição de trabalho, isso vai te gerar resultados positivos, irá te gerar lucros. Então, o terceiro ponto, valorização profissional, possibilidade de um contínuo crescimento com resultados duradouros. Esse é um ponto importante de ser observado, porque muitas das vezes você está ali no dia a dia de trabalho, você vem para dentro do campo, cumpre com o teu expediente, teu período de trabalho, e depois você retorna para sua casa e fica no cansaço desse dia após dia do trabalho. Muitas das vezes nós perdemos a visão de um todo, nós olhamos por parte. E a valorização profissional, ela é muito importante dentro do processo, porque ela deve ser observada diariamente. Porque durante a caminhada nós sofremos impactos, e esses impactos irão minando a produtividade desses profissionais, e o que irá em determinado momento fazer com que esses profissionais eles voltem a fazer uma entrega completa, dar o seu melhor diante do trabalho, eles se sentirem de fato valorizados, se sentirem respeitados dentro daquele ambiente pelos quais eles fazem parte. Então, o quarto ponto a ser analisado, comunicação de curto e longo alcance, alta capacidade na produção de desenvolvimento, no relacionamento e resultado. Então, a comunicação é um fator inerente dos convívios humanos. Todos nós que trabalhamos com pessoas, vivemos em família ou mesmo na comunidade, na sociedade, de um modo geral, nós precisamos desenvolver uma comunicação de qualidade. Isso se faz presente e necessário para que a gente possa, diante do nosso trabalho, estar promovendo condições de crescimento e de melhoria, porque quando você deixa de transmitir uma comunicação de qualidade, você já está potencializando condições de problemas, de situações que vêm gerar conflitos dentro daquele grupo, dentro daquela equipe. Então a comunicação é uma parte fundamental para que a gente possa alcançar os resultados planejados. Então nós temos como quinto ponto, cumprimento das normas de segurança ou normas da autoridade marítima, já que nós estamos falando especificamente da navegação fluvial. Garantia das responsabilidades sociais que promove a sustentabilidade do negócio, elevando a imagem da companhia diante do cenário comercial. Tudo aquilo que é feito, da forma que é feito diante ou a bordo dessas embarcações, nós temos que imaginar e temos que ter essa consciência que diante dos trabalhos realizados a bordo, esses profissionais eles têm uma imagem a representar ou uma imagem a zelar. Então a imagem é o nome dessa companhia, é o CNPJ, é a esfera social dessa companhia, aquilo que ela atinge, como é feito esse trabalho, de que forma esses profissionais estão conduzindo esse trabalho, mas também principalmente como a parte da gestão terra dessa companhia elas têm se comportado diante dessas normas. Porque é muito fácil nós avaliarmos as coisas de uma forma vaga diante daquilo que é uma realidade. É igual eu dizer algo, mas no momento da prática eu fazer diferente. Então nós precisamos entender que dentro do processo normativo, esse processo ele precisa ser cumprido sempre da melhor forma possível. Porque a partir do momento que você começa a burlar ou a não ter o comprometimento, a responsabilidade de levar a sério o compromisso com aquela forma de regra de trabalho, você está potencializando a condição de amanhã a tua companhia, a tua empresa ou esse trabalho todo vir à tona diante de uma situação que possa ocorrer, que possa manchar definitivamente o nome dessa companhia. Então todos nós temos uma responsabilidade grandiosa diante dessa realidade. Tanto a parte de gestão de terra como a parte de gestão de bordo. Os comandantes dessas embarcações, eles precisam compreender qual é o seu papel, qual é a sua referência diante desse negócio. Então você precisa ter o cuidado, ter o comprometimento, o zelo para que essas normas elas sejam cumpridas, porque essa é a garantia para qualquer embarcação no âmbito comercial, elas transitarem comercialmente, trabalharem sobre as águas do rio ou dos mares. Nós temos um corpo normativo que precisa ser observado, precisa ser cumprido, e isso é muito importante, porque a partir do momento que uma companhia ela sofre penalidade, ela sofre sanções administrativas ou disciplinares diante daquilo que ela emprega diante do seu trabalho, ela vai perdendo
a força da sua imagem, da sua forma de trabalho diante dos órgãos competentes, do qual são responsabilizados a fiscalizar ou a punir, se assim for necessário, diante de qualquer circunstância que possa vir a ocorrer. Então esse é um fator importantíssimo que nós precisamos ter em mente, até porque a navegação fluvial ela passou de uma realidade que não era vista com tanta frequência, com tanta nitidez, com uma visibilidade maior a partir de um tempo para cá. Então, o sexto ponto a ser observado: condições acessíveis de trabalho, respeito e valorização da vida humana, que os motiva diariamente ao trabalho com qualidade. Então, as condições essenciais de trabalho, ambiente de trabalho, tudo aquilo que essa companhia, que essa empresa, ela tem de oferecer como condições essenciais para se viver e se trabalhar durante os períodos de embarque, os períodos que esses profissionais irão passar a bordo. É muito fácil, muitas das vezes, nós tomarmos decisões equivocadas porque nós não temos uma visão de um todo. E muitas das vezes nós comparamos o trabalho a bordo como o trabalho de quem trabalha em terra. O profissional marítimo ele passa 24 horas a bordo da sua embarcação, do seu navio trabalhando. Então é um trabalho extenso de porto a porto. Nós não temos tempo para parar, nós não temos tempo para... A nossa vida é de atividade. São quartos de serviço que rodam e esses profissionais eles estão ali no dia a dia batendo, fazendo o seu melhor diante desse processo para que eles possam cumprir com seus deveres no final. Mas para isso precisa também ser respeitadas as condições essenciais de trabalho, porque isso valoriza não só o profissional, mas valoriza a vida humana, o profissional como ser humano. As condições que são oferecidas, primeiramente ela tem que estar voltada nesse sentido, que você está lidando com o ser humano, com pessoas. E depois vem a parte profissional, que esses profissionais precisam ser olhados, precisam ser respeitados e amparados de uma forma competente, qualitativa, que lhes ofereça essa condição para que eles possam realizar seu trabalho com qualidade da melhor forma possível. Sétimo e último ponto: gestão humana. Prioridade em todos os âmbitos do trabalho, respeito profissional e empatia. Então tudo aquilo que nós fazemos ou praticamos, ele se resume da forma que nós nos comportamos diante das outras pessoas. É como você, como gestor de bordo, é como você, como gestor de terra, lida com as suas equipes, lida com seus grupos de trabalho. Não é sobre a tua palavra, sobre a tua fala, é sobre como você vive, é como você se comporta, como a tua conduta moral, ela de fato ela é estabelecida diante dos meios que você faz parte. Então esse sétimo ponto ele é fundamental, porque imagine só você passar 30 ou até mais dias a bordo de uma embarcação em um lugar confinado, onde não tem uma liderança, onde não tem uma gestão que saiba lidar com dificuldade, com problema, e ali, em vez de amenizar os ruídos que surgem durante o período de trabalho, ele potencializa essas condições e amanhã essa tripulação está trabalhando de uma forma desmotivada, insatisfeita, todo mundo com cabisbaixo pela situação que eles estão vivendo. Então nós precisamos entender, mais do que nunca, principalmente pelo momento que a sociedade, que o mundo vive, que nós precisamos ter mais empatia, ter respeito uns pelos outros. Não é sobre a posição, não é sobre você ser um comandante, você ser um gestor de uma companhia ou de uma grande companhia. Não é sobre o teu posicionamento, não é sobre a cadeira que você senta. É sobre a condição, a forma como você se relaciona com as pessoas que estão sob o seu comando. Então fica aqui esses pontos específicos a ser analisado, a ser trabalhado no dia a dia para que a navegação fluvial ela continue crescendo e se desenvolvendo de uma forma coerente e competente. Então é um processo que se divide em duas partes. Uma parte que é apresentada por aqueles que trabalham em terra, que trabalham na parte da logística, que trabalham na parte da manutenção, e também pela parte dos profissionais a bordo, que tem a responsabilidade de conduzir essa embarcação de forma segura, para que possam, no final de todo o trabalho, né, de todos os esforços, apresentar um resultado que satisfaça os anseios de todos. Então fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo.